Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar do seu ministério aqui na terra. Todos foram importantes para a pregação do Evangelho após a subida de Cristo para o céu. Por isso é claro que foram perseguidos e muitas vezes brutalmente assassinados. Descubra agora como foi o fim do apóstolo Pedro. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para assistir os próximos conteúdos. Você sabia que o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, teve uma morte que até hoje intriga estudiosos e fiéis? A história de como Pedro encontrou seu fim é cercada por um misto de coragem, fé inabalável e mistério. A morte do apóstolo Pedro não aconteceu de forma isolada, mas dentro de um cenário muito turbulento, marcado pela intensa perseguição aos cristãos em Roma. Para entender melhor, precisamos olhar para o reinado de Nero. O imperador romano entre 54 e 68 d.C. Nero tinha uma fama de ser impiedoso e instável, e quando um grande incêndio devastou Roma em 64 d.C., ele viu uma oportunidade para culpar os cristãos, um grupo pequeno, mas crescente, que desafiava as tradições religiosas romanas. A partir desse momento, uma onda de perseguição começou, e muitos cristãos foram torturados e executados de maneiras brutais. Pedro, que já era uma figura de destaque na igreja, estava em Roma liderando a comunidade cristã e sabia que o risco de ser capturado era real. No entanto, mesmo sabendo do perigo, ele escolheu permanecer firme em sua missão, pregando o evangelho e fortalecendo os cristãos que enfrentavam ameaças e a morte iminente. A presença de Pedro em Roma durante esse período é confirmada por várias tradições antigas, que indicam que ele se tornou o ponto central de apoio para os cristãos perseguidos. Nero, buscando desmantelar a crescente influência do cristianismo, não hesitou em direcionar seu ataque aos principais líderes, e Pedro, sendo um dos pilares da igreja, logo se tornou um alvo. A cidade de Roma, com suas colunas majestosas e arenas repletas de sangue, não seria misericordiosa com ele. Esse cenário sombrio é o palco onde Pedro enfrentaria seu destino. Para compreendermos a profundidade do sacrifício de Pedro, precisamos revisitar um momento crucial em sua jornada com Jesus. Em João 21, 18 e 19, após a ressurreição, Jesus se volta para Pedro e faz uma declaração impactante. Quando eras mais moço, cingias-te a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse diálogo, aparentemente simples, é uma poderosa profecia sobre o futuro de Pedro. Essa passagem é interpretada como uma previsão direta da forma como Pedro morreria. Jesus, ao falar sobre estender as mãos, sugere o ato da crucificação, onde as mãos são geralmente pregadas à cruz. Aqui, a conexão entre a vida de Pedro e sua morte se torna ainda mais intensa. Ao receber essa revelação, Pedro já sabia que sua lealdade a Cristo o levaria a um destino trágico, mas ele não recuou. Essa aceitação da profecia mostra não apenas a fortaleza de seu caráter, mas também sua profunda devoção ao Senhor. É interessante notar que, apesar de todos os desafios e medos que poderia ter, Pedro, em sua essência, abraçou essa verdade. Ele entendeu que a vida cristã não é isenta de sacrifícios, e que sua jornada o levaria a um ponto de não retorno. Essa preparação espiritual para sua morte reflete a confiança que Pedro tinha na promessa da vida eterna, um tema central na fé cristã. Essa convicção, que superou o medo da morte, é um testemunho do impacto transformador que Jesus teve na vida de Pedro e, por extensão, na vida de todos os cristãos. Assim, essa profecia não apenas delineia o destino de Pedro, mas também serve como um chamado para todos nós, a seguir firme na fé, mesmo diante de dificuldades. A história de Pedro se torna, portanto, não apenas um relato histórico, mas uma inspiração duradoura para os fiéis em todos os tempos. A crucificação de Pedro é um momento de profunda reverência e simbolismo. Segundo a tradição, quando foi levado para ser crucificado, ele fez um pedido surpreendente: queria ser crucificado de cabeça para baixo. Essa solicitação não era apenas uma demonstração de humildade, mas também um reflexo de sua devoção a Jesus. Pedro acreditava que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor, que havia sido crucificado de maneira tão cruel e pública. Enquanto soldados romanos preparavam a cruz, imagine a cena: um homem idoso, cercado por uma multidão curiosa e hostil, enfrentando seu destino com coragem. A tensão era palpável, mas Pedro permaneceu firme em sua fé. Ele sabia que sua morte não seria em vão, que sua coragem inspiraria muitos a seguir o caminho de Cristo, mesmo em face da perseguição. O ato de ser crucificado de cabeça para baixo simbolizava também sua entrega total a Deus. A crucificação, um método de execução brutal, se transformou em um poderoso testemunho de fé. A imagem de Pedro na cruz, invertida e dedicada ao seu mestre, tornou-se um símbolo de resistência e fé que ecoaria por gerações. Essa tradição ressoa até hoje,
lembrando aos cristãos da importância de permanecer firmes em suas crenças, não importa o custo. Após a morte de Pedro, o impacto de sua vida e sacrifício reverberou por toda a igreja primitiva. Sua crucificação não foi apenas um ato trágico, mas um catalisador que fortaleceu a fé dos cristãos em um momento de intensa perseguição. Como um dos apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro se tornou um símbolo de coragem e fé inabalável. As histórias de seu testemunho e martírio se espalharam rapidamente entre os seguidores de Cristo, inspirando muitos a se manterem firmes em suas crenças, mesmo diante da morte. Com o tempo, o local da crucificação de Pedro se tornou um importante ponto de referência para os cristãos. Segundo a tradição, ele foi crucificado no mesmo local onde, anos depois, seria erguida a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esse local se transformou em um centro de peregrinação e adoração, atraindo milhões de fiéis ao longo dos séculos. O próprio nome São Pedro tornou-se sinônimo de liderança e fé cristã, solidificando sua posição como uma das figuras mais veneradas do cristianismo. Além disso, a figura de Pedro como mártir deu origem a muitos relatos, sermões e obras de arte, que destacam sua bravura e devoção a Cristo. Ele é frequentemente mencionado nos escritos dos primeiros pais da Igreja, que o exaltaram como um exemplo de como viver e morrer por sua fé. A tradição de venerar os mártires fortaleceu a comunidade cristã, transformando a dor da perda em um poderoso testemunho de esperança e resiliência. A morte de Pedro também levantou questões teológicas sobre a liderança da Igreja. Sua posição como o primeiro Papa é frequentemente debatida, mas muitos veem nele o fundamento da autoridade e continuidade da Igreja. O legado de Pedro transcendeu seu tempo, influenciando práticas e doutrinas que ainda moldam o cristianismo contemporâneo. Assim, a vida e morte de Pedro não foram apenas o fim de um apóstolo, mas o início de um legado que perdura até os dias de hoje, lembrando a todos nós do poder da fé e da entrega total a Deus. A morte de Pedro é um dos exemplos mais poderosos de fé e coragem que encontramos nas Escrituras e nas tradições cristãs. Um homem que, mesmo diante da morte, preferiu honrar seu mestre de forma humilde, entregando sua vida por aquilo que acreditava. Se essa história tocou você de alguma forma, já deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre esse incrível testemunho de fé. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora, porque temos muito mais histórias bíblicas poderosas para explorar juntos.